Há um livro do Sam Max. Eu fiz um vídeo e publiquei, né, um dos trechos, onde ele fala sobre a agenda colonial pela via do cristianismo, e esse livro está escrito em espanhol, onde o cristianismo ele chama de cristiano. A ele era do ler cristiano, né, no espanhol, pronto, a língua que eles falam. Ok, e onde ele vai dizer que mudar a mentalidade do preto é mudar a história do universo, é mudar a história da antiguidade, porque o preto é o símbolo da antiguidade do universo. Ele disse isso numa reunião que eles tiveram com os padres e os colonos, os colonialistas. Disse, olha, nós podemos descolonizar, mas vamos aliviar um pouquinho, não vamos mudar os nomes deles. Talvez mais tarde vamos precisar de alguns valores. Está a ver, né? E o africano foi dominado por que via? Pela via religiosa. Qual religião? Cristianismo. Então o cristianismo é uma arma de guerra preparada para te fazer o quê? Para mudar primeiro a tua mentalidade. Por isso é que o cristão, por exemplo, o cristão africano, boa parte deles não sabe a sua tribo, né? A sua linhagem. Se você lhe perguntar qual é a tribo de Jesus, a tribo de Judá, tá vendo? Quais são as 12 tribos de Israel? Ele vai te falar das 12 tribos de Israel. Agora você lhe pergunta, e a tua tribo? Tua linhagem? Como é que teus antepassados adoravam o Deus Criador, que nós chamamos de Wamba Wampungu? Tu lendo, e em várias línguas tem vários títulos. Tsuku, Kalunga, Nkulunkulu, Mvangue, é o mesmo, só temos vários nomes. Estás a ver? Porque nós somos todos irmãos. Nkulunkulu, se for para traduzir para o português, significa antepassado do antepassado. Por quê? Porque para nós Tatanzambe, quer dizer o primeiro antepassado. E quando você fala papá, é o mesmo que eu dizer antepassado, um ancestral. Porque o teu pai que te gerou, então teu pai está acima de ti. Então quando nós estamos a falar no Criador, nós chamamos de Wamba Wampungu Tulendo, e são esses que levantam, e é esse Wamba Wampungu Tulendo que levantou homens do nosso território para lutar contra o sistema colonial. E o Papa Kimbangu de Antongo, ele disse, nas suas profecias, ele disse o seguinte, olha, nós estamos a lutar para libertar o povo da escravidão física. Mas, depois de nós lhes expulsar, haverá uma grande guerra entre vocês. Essa grande guerra entre vocês vai fazer com que muitos de vocês saiam daqui e vão lá procurar paz no país daquele que vos colonizou. Mas a pior guerra que há de vir em vosso território, nosso território, para a libertação do nosso povo, não é a primeira, é a segunda libertação. Que a libertação é espiritual, que será mais dura. Por quê? Porque já está enraizado na veia do freio do africano. O africano já não consegue se ver sem um cristianismo. Está a ver? Ficamos com síndrome de Jesus. Está a ver? Então, e isso fez o quê? Isso alterou completamente a nossa atmosfera espiritual, a nossa egrégora como povo. Isso alterou a nossa própria língua. Isso alterou a nossa própria educação. Porque você hoje, na verdade, eles dizem, não podemos mais ser tribalista. Essas coisas de tribo já passou. Ok, tá bem. Mas vocês vivem como tribo. Como? Com um novo nome. Esse aqui é metodista. Esse aqui é adventista. Esse é pentecostal. Vocês estão divididos. Tá sabendo? E um povo dividido, está lá na Bíblia, né? Um povo dividido faz o quê? Uma nação dividida faz o quê? Não prospera, está lá. E você vê uma família com mindset alterado. O filho é de uma igreja, a filha é de outra igreja, o filho é de outra igreja. Então significa dizer que a família está desconstituída. A família está destruída porque não tem uma única ideia. Acontece com a África. A África está desconstituída por esse motivo. A política não é nossa e a religião não é nossa. O que você espera de um povo que tudo que ele tem não é dele? Desenvolvimento? Não, é consequência só. Então, o africano olha em tudo. Na política, em todos os aspectos. Mas a parte onde ele não quer olhar, aonde está mesmo o verdadeiro problema, ele não quer olhar. Aonde? Religião. Aí não toca, mano. É melhor falar mais do político, falar mais da família dele, falar mais do pai dele, mas não toca na fé dele, em Jesus Cristo. Tá vendo? Então é basicamente isso. Para finalizar, é basicamente isso. E a situação que a África passa e os problemas que nós passamos, que nos torna escravos até hoje de dar a continuidade da herança colonial. São esses e os outros problemas que a África passa. Mas isso vai passar um dia, por quê? Porque o processo da libertação está a começar. Só esse passo aqui, né, dos manos virem aqui e termos essa conversa, e a maioria de nós somos jovens, quer dizer que é um sinal, há uma luz. Está vendo? Há uma luz. Dos manos da diáspora se preocuparem em buscar a fonte, há uma luz.
Então significa dizer que as mensagens, as profecias que os nossos antepassados deixaram, que haverá, vocês vão passar por situações difíceis, mas haverá luz. Vocês serão a última nação. Tá vendo? Eles virão aqui de novo. Mas quando eles vierem, vocês já estarão mudando, porque vocês vão entender quem, afinal de contas, é quem. Porque um dos maiores problemas nossos foi o quê? Aquele sentimento de familiaridade, de irmandade. Quando o Diogo Cão, o nome dele é João Joaquim, ou João Jacques Charles, quando ele veio aqui, ele recebemos. Porque se nós fôssemos povos assassinos, como é que ele ia voltar em Portugal dar recado? Quer dizer que ele recebemos, lhe demos de comer, ok? E depois voltou, veio com os navios dos padres, porque o objetivo dele primeiro não era evangelizar ninguém, era primeiro vir confirmar o território onde estão aqueles povos que tinham ligação com Equipata, com o Egito. Tá vendo, né? Então, quando ele veio, eles recebemos. Nessa deles receber, eles viram-se na oportunidade de fazer o quê? De extraírem os seus benefícios. Porque ele veio cumprir uma agenda. Ele não estava passando para ir para a Índia, de repente encontrou, não. É mentira isso. Ele veio com uma agenda. Lembra, já haviam tomado o Egito, certo? E fizeram ali a Biblioteca de Alexandria. Então já tinham conhecimento de nós. Não foi por acaso. Eles cumpriram uma agenda, entraram nos nossos territórios e enganaram em que sentido? Porque assim, há um crime que o Nzingakuvu cometeu. E esse crime foi de vender o seu povo. Mas como é que ele vendeu? Ele não deu ouvido aos sacerdotes. Porque teve uma mulher chamada Mamá Mafuta e Bula Muanda, antes do europeu chegar aqui, e até aqui mesmo em Angola, em Cabinda, entre Cabinda ou no Soio, aonde surgiu uma mulher, antes dos europeus virem aqui, disseram assim, olha, virá um povo do oceano, não os recebem em vossas terras, porque no dia em que vocês lhes receberem, vai entrar miséria na nossa terra. Depois veio mais o outro homem, que eu, Bula Muanda, disse a mesma coisa. Depois lá mesmo no próprio Congo, surgiu também uma. Só que o povo esqueceu. Estás a ver? Quando eles vieram, como viram que não estão a vir com arma, será que é aquele que disseram que virão? Não. Mas estão a vir com mãos abanadas. Se viesse até com arma, já ia mudar conta. E receberam. Então, porque naquela época do jogo, ele havia encontrado o sacerdote Kinua Mubemba. É o sacerdote que ele encontrou. O Diogo Cão até disse, mas espera ali, Nzingakuvu, vocês têm 2 reis. Nzingakuvu disse, não temos 2 reis. Esse é nosso sacerdote, que fala com o nosso Deus e com os nossos ancestrais, para saber quais as leis que nós devemos cumprir. É esse. Então, Diogo Cão, então vocês têm profetas, têm ligação com o vosso Deus. O que é que nós vamos fazer? É onde ele vai, e vem com os padres. Está vendo? E faz um contrato com o Nzingakuvu atrás do palácio. E o Nzingakuvu não queria dar ouvido ao Kinua Mubemba. Está vendo? Não deu ouvido. E esse documento na qual o Nzingakuvu assinou, com a digital dele, lá estava escrito muitas coisas. E aquelas inscrições que estavam lá não eram simplesmente questões físicas, mas questões espirituais. Porque o Nzingakuvu, o Diogo Cão, não era simplesmente um navegador. Ele era secretário de um padre de Portugal. Ele missionário também. Missionário. Ele conhecia da espiritualidade. Aliás, repito, o Egito já havia sido tomado. Então conheciam os segredos do povo. Então eles tinham que ir para o centro. Porque quando eles dominaram o Egito, a África não havia caído. Havia? Não. Por quê? Porque não era o centro. Exato. Temos que ir no centro, a origem. De onde eles estavam. Porque agora, quando eles estavam cair o centro, o Congo, essas regiões toda a África fez o quê? Foi tomada. Você está vendo, né? Então, eles já conheciam essas questões. Por isso é que eles fizeram uma invocação. Aqui no Soio, até agora mesmo no Soio, fizeram uma invocação. Os mais velhos vão dizer isso. Quando eles fizeram uma cruz aí, as palavras que eles pronunciaram estavam ligadas a dizer o quê? Que tudo que nós vamos dizer, tudo que nós vamos falar, tem que queimar o cérebro do preto até a sua glândula espinhal. Ele não pode querer voltar. Você vai se encontrar até isso na carta do rei Leopoldo II. Na carta do rei Leopoldo II, onde ele explica sobre o que devem fazer quando ele reúne os líderes religiosos que vão lá para a África. Né? O vosso objetivo não é lhes ensinar nada sobre a palavra de Deus. Esses já sabem. Eles vivem com amor. Lá eles chamam Kalunga, eles chamam Zambe, vários outros nomes. Então, se focam mais naquilo que é os nossos interesses. Ensinam a eles ao evangelho da pobreza. Bem-aventurados são os pobres. E que não precisam se preocupar com as suas riquezas. Eles são o reino do céu. Porque tudo é o reino do céu. Está vendo, né?
obedecem vossos dirigentes, entre outros, porque aí o dirigente era ele, era o europeu. Ah, matou o inimigo. Quem era o inimigo aí? Era o europeu.